Olá, bem-vindos ao nosso canal Fiuza Virtual. Eu sou o professor virtual e estarei substituindo o professor de matemática de vocês. Como estamos passando por um momento difícil de isolamento social, nossas aulas serão pela internet. Essas aulas à distância irão auxiliá-los em conteúdos referentes aos seus respectivos anos e turmas, através de exemplos e exercícios que poderão ser feitos em seus cadernos ou livros. Para tanto, é importantíssimo que você tenha em mãos lápis, borracha, caneta, caderno ou livro durante a visualização de nossas videoaulas, para que juntos possamos tornar esse nosso momento mais dinâmico e eficaz. Tudo pronto? Então vamos iniciar mais uma aula do nosso canal Fiuza Virtual. É muito bom saber que você está assistindo a videoaula do nosso canal aqui no YouTube. Mas antes de começarmos a aula desse vídeo, quero que saiba que o seu like é muito importante para ajudar a compreender o alcance dos vídeos do canal. Então, não deixe de dar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal Fiuza Virtual. Ative também o sino para receber as notificações de videoaulas novas, ok? Então, turma, dando continuidade às nossas videoaulas sobre análise combinatória, hoje falaremos de permutações. Permutação é uma ordenação de elementos distintos de um conjunto em sequências diferentes. Veremos na videoaula de hoje dois tipos de permutação. A primeira é a permutação sem repetição e a outra a permutação com repetição. Vejamos então a diferença entre elas. Na permutação sem repetição, não há repetição de elementos, obviamente, a ordem dos elementos importa e todos os elementos são usados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Para tanto, utilizaremos a seguinte fórmula. Permutação de uma quantidade n de elementos será igual a n fatorial, ou seja, a permutação simples, sem repetição, nada mais é do que o cálculo do fatorial da quantidade de elementos em questão. Vejamos então um exemplo. De quantas maneiras diferentes eu posso formar uma fila com 5 pessoas? Vamos parar e analisar o problema. Se eu tenho 5 pessoas, eu posso chamá-las de A, B, C, D e E. Para organizar então essas pessoas em filas, vamos supor que eu coloque em ordem a pessoa A, depois a pessoa B, C, D e por último a pessoa E. Pronto, organizei uma primeira fila.
Vamos alterar agora a ordem dos elementos e verificar uma segunda fila. Por exemplo, primeira pessoa A, depois a C, a D, a E e por último a pessoa B. Pronto, já tem outra fila diferente da primeira. Vamos ver então uma terceira fila? B, C, D, E e A. Utilizei as mesmas pessoas, só que ordenando de forma diferente. Nesse caso das filas, a ordem influencia, já que ser o primeiro ou o último numa fila sempre faz diferença. Como eu utilizei todas as pessoas de A até E e a ordem está influenciando, logo eu estou assumindo todos os quesitos necessários para uma permutação sem repetição. Mas quantas filas podemos formar então? Basta calcular a permutação de 5 elementos. P5 é igual ao fatorial dessa quantidade de elementos, no caso, 5 fatorial. Logo, P5 será igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando dá 120 filas diferentes. Continuando no conceito de permutação sem repetição, é muito comum a ideia de anagramas ser utilizada na análise combinatória. Mas o que é um anagrama? Anagrama é a alternância da sequência de letras numa palavra original, formando, através da transposição de suas letras, uma nova palavra, com sentido ou não. Vamos ver alguns exemplos. Roma é um anagrama da palavra amor. Utilizei as mesmas letras numa ordem diferente. Célia é um anagrama da palavra Alice. Da mesma maneira que maca é um anagrama da palavra cama. Em todos eu utilizei a mesma quantidade de letras, utilizei todas as letras e alterei a ordem delas. Por fim, Ecabata é um anagrama da palavra abacate. Reparem que Ecabata não tem sentido. Não é uma palavra conhecida. Mas apesar de Ecabata não fazer sentido algum, mesmo assim é considerada um anagrama de abacate. Agora que já entendemos o conceito de anagrama, podemos então ver um exemplo. Qual a quantidade possível de anagramas formados a partir da palavra livres? De antemão, devemos assumir que o primeiro anagrama em questão é a própria palavra livres. A partir daí, alternando a ordem dessas letras, formando novas palavras, teremos os anagramas. Por exemplo, se eu colocar em ordem o R, o I, S, V, E e o L, eu obtive um anagrama da palavra livres, apesar de Risvel não fazer nenhum sentido. Eu utilizei 6 letras e sem repetição, o que me dá a noção de permutação simples. Nesse caso, para sabermos a quantidade de anagramas da palavra livres, basta calcularmos a permutação de 6 elementos. P6 é igual a 6 fatorial. Logo, P6 será igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, calculando 720 anagramas. Depois desses exemplos, vamos ver então como funciona a permutação com repetição.
Nesse caso, há repetição de elementos, mas a ordem dos elementos importa, assim como na permutação sem repetição. E também utilizaremos todos os elementos simultaneamente. O que muda é a forma de calcular. Então preste bastante atenção. Calcularemos agora permutação de n elementos para um número k de repetições. Nesse caso, o k representa a quantidade de repetições que ocorrem nos elementos. Então, a permutação n de k repetições será igual a n fatorial sobre o produto dos fatoriais de cada uma das repetições, até que se chegue na última delas, a repetição k. Vejamos então o primeiro exemplo. Quantos anagramas possui a palavra cama? O primeiro dos anagramas é a própria palavra cama. Então, assumiremos as letras na ordem que estão. Reparem que o A está se repetindo duas vezes. Então, vamos destacar o A em azul e o outro A em vermelho. Vou escrever um segundo anagrama mudando somente essas letras A's. Ou seja, vou trocar o A vermelho com o A azul. Reparem que a palavra é a mesma. Cama, novamente. Ou seja, não mudo o anagrama se eu troco invertendo apenas letras iguais. Nesse caso, eu tenho dois anagramas iguais. Então não posso distingui-los. Devo assumir como um único anagrama. Bom, a partir daí, nós raciocinaremos o seguinte. No total da palavra cama, eu tenho 4 letras. E 2 letras se repetem. Nesse caso, como eu tenho que calcular uma permutação com repetição, eu vou calcular a permutação de 4 elementos para as 2 vezes que a letra A se repete. Assim, teremos 4 fatorial sobre 2 fatorial. Calculando 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu vou parar no 2 fatorial, já que eu tenho 2 fatorial também no denominador. Assim eu posso simplificar a fração cortando ambos. Dessa forma, sobra apenas 4 vezes 3, o que me dá como resultado 12 anagramas para a palavra cama. Vejamos agora o segundo exemplo. Qual o número de anagramas na palavra matemática? Bom, aqui nós temos várias repetições. Então vamos ver quais são elas. Se repete 2 vezes a letra M, se repete 3 vezes a letra A e repete também 2 vezes a letra T. Pronto. Definidas as repetições, vejamos então a quantidade de letras no total da palavra. Matemática possui 10 letras. Dessa maneira, calcularemos então a permutação de 10 elementos com 2 vezes a repetição da letra M, 3 vezes a repetição da letra A e 2 vezes a repetição da letra T. Assim, vamos efetuar o seguinte cálculo. 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, que representam as letras que se repetem. Efetuando o cálculo,
Sabemos que o 3 fatorial é o maior dos fatoriais no denominador. Então, o 10 fatorial nós iremos calcular até que cheguemos no 3 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E paro por aqui. 2 fatorial eu sei que é 2 vezes 1 e é igual a 2. Então, no denominador vai ficar 2 vezes o 3 fatorial vezes 2. O 3 fatorial do denominador eu simplifico com o do numerador. Me sobra 2 vezes 2 no denominador. 2 vezes 2 é igual a 4. Eu posso cortar esse 4 do denominador simplificando com o 4 do numerador da fração. Assim, nos resta agora calcularmos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. De trás para frente, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8, 1680. Vezes 9, 15.120. Então, a resposta vezes 10 seria 151.200 anagramas. Excelente! Missão cumprida. Consegui concluir o conteúdo que queria passar para vocês. Agora é a vez de vocês fazerem a sua parte. É hora de praticar fazendo exercícios referentes ao conteúdo abordado até agora. Vamos lá? Agora eu vou dar um tempo aqui para que você pause o vídeo e consiga copiar o exercício 1 na sua tela. Fique tranquilo, estarei aqui quando você retornar. Pronto, acho que já deu tempo de copiar. Agora vou dar um tempinho para você copiar o próximo exercício, ok? É só pausar o vídeo para copiar o exercício em sua tela. Muito bem. Creio que já tenha dado tempo de terminar de copiar. Que tal solucionarmos um problema? Vou dar um tempinho para que você consiga pausar o vídeo e copiar o problema em questão. Prontinho. Agora que copiou todos os exercícios, mãos à obra. É hora de praticar. Faça com calma e já já a gente volta para a correção, ok? E aí, já voltou? Conseguiu fazer os exercícios? Que bom. É hora da correção. Vamos iniciar então o exercício número 1. De quantas formas distintas pode-se posicionar 4 pessoas posando lado a lado para uma fotografia? Aqui nós vemos que utilizaremos todas as 4 pessoas posando para a foto e, nesse caso, não há repetição, tendo em vista que são pessoas, não tem como serem iguais. Então, calcularemos apenas uma permutação simples, sem repetição. Uma permutação de 4 elementos. P4 sabemos que é igual a 4 fatorial.
E desenvolvendo esse fatorial, teremos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ou seja, teremos 24 formas diferentes de posicionar essas 4 pessoas para a foto. Vejamos agora o exercício 2. Quantos anagramas podemos formar com as palavras? A primeira das palavras é fruta. Fruta tem 5 letras. E 5 letras diferentes, ou seja, não tem repetição. Calculando então a permutação sem repetição de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Logo, fruta tem 120 anagramas. A segunda palavra é palmito. Reparem que, apesar de ter uma quantidade maior de letras, a palavra palmito não tem nenhuma repetição. Então, novamente, calcularemos a permutação simples, sem repetição, de 7 elementos. P7 é igual a 7 fatorial. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Acima já calculamos a permutação de 5. 5 fatorial é 120. Agora basta multiplicar pelo 7 vezes 6, que é igual a 42. 42 vezes 120, 5.040 anagramas possíveis para a palavra palmito. Por fim, nós temos que calcular quantos anagramas podemos formar com a palavra anagrama. Bom, anagrama também é uma palavra. E nesse caso é uma palavra com 8 letras. Só que dessas 8 letras, 4 se repetem com a letra A. Nesse caso, calcularemos uma permutação com repetição, ou seja, uma permutação de 8 elementos com 4 repetições da letra A. Então, vamos calcular 8 fatorial sobre 4 fatorial. Desenvolvendo 8 fatorial no numerador da fração, vamos parar quando chegar no 4, para simplificar com 4 fatorial do denominador. Assim, vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Simplificando ambos, nos resta apenas 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 8, 1.680 anagramas da palavra anagrama. E para finalizar agora, vamos solucionar o problema. Vou ler o problema aqui então. Podemos afirmar que a quantidade de números naturais de 2 algarismos é menor que o número de anagramas da palavra outro. Justifique. Bom, gente, nesse caso a resposta é sim ou não, se podemos afirmar ou não. E para justificar, nada melhor do que efetuar os cálculos. Então vamos lá. Primeiro, quantos números naturais de 2 algarismos existem? Os algarismos são de 0 a 9. Ou seja, temos 10 elementos, 10 algarismos. Porém, um número natural de 2 algarismos não pode começar pelo 0. Eliminando 0, nós teremos apenas 9 possibilidades de algarismos. Então, para a primeira lacuna, 9. Multiplicado pela quantidade de números que eu poderia utilizar na segunda. Que agora eu posso utilizar todos os algarismos, de 0 até o 9, ou seja, eu tenho 10 possibilidades. 9 vezes 10 é igual a 90 números naturais de 2 algarismos. E de fato, se raciocinarmos, nós temos
o 10, que é o primeiro número natural de dois algarismos, até o 99, totalizando os 90 números naturais de dois algarismos. Agora, preciso calcular a quantidade de anagramas da palavra outro. Reparem que a palavra outro tem uma repetição da letra O. A letra O aparece duas vezes. Dessa forma, temos que calcular uma permutação de 5 elementos com duas letras se repetindo. Assim, nós teremos 5 fatorial sobre 2 fatorial. Desenvolvendo 5 fatorial até chegarmos ao 2 fatorial, ficará 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que eu simplifico com o 2 fatorial do denominador, me restando apenas 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Se a quantidade de números naturais de dois algarismos é 90 e a quantidade de anagramas da palavra outro é 60, 90 nunca será menor do que 60. Logo, a afirmativa é falsa. Então a resposta para o problema é não, pois a afirmação feita de que a quantidade de números naturais de dois algarismos é menor do que o número de anagramas da palavra outro é falsa. Se você acertou todos os exercícios, ótimo! Missão cumprida. Se você ainda não conseguiu, é hora de praticar mais. Tenho certeza que irá conseguir. E aí, gostou do vídeo? Siga também as páginas do Fiuza Virtual nas redes sociais. No Facebook, Fiuza na Rede. E @Fiuza Virtual no Twitter e Instagram. Sempre que puder, compartilhe os vídeos do canal. Lembre-se do quão importante é compartilhar o conhecimento com o próximo. E quando compartilhar, utilize a hashtag FiuzaVirtual. Então é isso, turma. Vencemos mais um dia de quarentena. Espero que todos tenham entendido o conteúdo, acertado os exercícios e solucionado os problemas. Até a próxima aula do nosso canal Fiuza Virtual.